Olá, eu me chamo Sorisval Neto e sou estudante do 8º semestre do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui em Ilhéus, na Bahia. Hoje vou contar um pouco do processo de produção do nosso documentário chamado Aquenda. Aquenda é um mini documentário produzido como crédito parcial da disciplina Oficina de Vídeo Educativo, ministrada pela professora doutora Betânia Maria Vilas Boas Barreto, que também é orientadora deste projeto. A ideia surgiu quando eu e mais 3 colegas, Bruno Gonzaga, Maria Luísa Moreira e Carolina Leite, percebemos que o cenário drag era muito forte na nossa região, aqui no sul da Bahia, no eixo Ilhéus-Itabuna. Existiam poucas produções audiovisuais que abordassem esses personagens para além da perspectiva da performance. Para isso, a gente decidiu abordar questões mais intrínsecas, como preconceitos, perspectivas futuras e os maiores equívocos que as pessoas cometem ao tentar categorizar o que é e o que faz uma drag queen. Fizemos 8 entrevistas com personagens locais que nos contaram um pouco mais sobre esses processos e a construção social do dever drag queen. Antes da gente falar dos processos de construção que giram em torno desse documentário, é importante que a gente entenda de onde e por que surgiu a arte drag. Então a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e ir lá para a Grécia Antiga e para o Japão. Os primeiros relatos na história surgiram nesses 2 locais. Na Grécia Antiga, onde os homens retratavam figuras femininas durante o teatro, e no Japão, durante o teatro kabuki, onde os homens também faziam figuras femininas durante os musicais. Nesses 2 momentos da história, as mulheres eram proibidas de subir aos palcos, por isso que os homens desempenhavam esse papel. O termo drag faz alusão à tradução em inglês to drag, que significa arrastar, trazendo uma referência aos grandes vestidos e saias que se arrastavam durante os palcos que os homens utilizavam durante suas performances. No Brasil, a cena drag tomou forma durante os anos 80, com a ilustre figura Vera Verão, que trouxe a arte drag para a televisão e para a comédia. Outra figura importante para a arte drag no Brasil foi Márcia Pantera, que trouxe o ilustre e icônico bate-cabelo, que até hoje é muito marcado nas performances de drag queens aqui no Brasil e também no mundo. Além de entender esse contexto histórico da arte drag, é importante também que a gente desconstrua alguns conceitos que estão já no subconsciente popular sobre o que é e o que faz uma drag. Primeiro, que drag queen não é identidade de gênero. Guacira Lopes, autora do livro Um Corpo Estranho, diz que o correto é afirmar que não se é drag, mas que se faz, visto que drag é uma construção social. Durante muito tempo, o termo travesti foi factível para definir o que era uma drag queen, visto que as pessoas não entendiam o que era a construção desse personagem. E por falar em personagem, a drag queen é uma persona, é uma construção social, ou seja, deve existir um primeiro momento, um criador para que haja essa criatura. E o nosso documentário gira em torno desse cerne, dessa desconstrução entre criador e criatura. Eles são uma unidade, uma única célula no fim das contas, mas para entendê-los é importante que a gente os desassocie. Durante o processo de pré-produção, essa primeira etapa de construção do documentário, a gente decidiu ler tudo aquilo que a gente ainda não conhecia sobre drag queens. Existem muitos conteúdos na internet, muitos livros que falam sobre a arte drag, sobre N perspectivas. Depois de ter lido tudo isso, decidimos que era a hora de criarmos um questionário qualitativo e quantitativo no Google para obter respostas mais regionais, para que essas respostas nos embasassem para o roteiro de perguntas do nosso documentário. Freire fala que todo bom método pedagógico não pretende ser método de ensino, mas sim de aprendizagem. E percebemos isso durante a Aquenda, visto que a gente sempre queria desconstruir os nossos educandos, os nossos telespectadores, mas acabamos percebendo que nesse processo a gente desconstruía porque pouco a gente conhecia sobre a arte drag na região. E percebemos que ok, então a gente está indo no caminho certo, porque esse processo está sendo mútuo, tanto para a gente que está produzindo isso, tanto para quem vai estar assistindo. Com toda essa parte de pré-produção já construída, a gente foi para a parte de produção, colocar a mão na massa e fazer o documentário acontecer. As entrevistas foram processos bem difíceis pela logística. Nós 4 não moramos próximos, nós moramos em cidades diferentes e bem distantes, então isso atrapalhou o processo de produção, a gente tinha que encontrar um horário, um meio termo para que todo mundo pudesse estar nos processos de produção, o que não foi possível, nem todo mundo pôde estar todos os dias. Nós fizemos 8 entrevistas, tivemos 8 personagens, e durante o tempo todo a gente quis deixar claro que existe uma relação entre criador e criatura, né? A drag foi criada, mas para que ela foi criada, né? Quem criou essa drag? Isso fica muito claro lá na montagem, quando a gente joga o nosso dispositivo narrativo, que é o que o Eduardo Coutinho fala, que é o que vai dar corpo, que é o que vai dar sentido ao nosso documentário. Nós utilizamos como dispositivo narrativo essa dissociação entre o criador e a criatura. Fica muito claro o tempo todo que são 2 pessoas falando de visões diferentes, de perspectivas diferentes, visto que elas só ocupam o mesmo corpo, mas elas não são a mesma pessoa. Nosso documentário é um documentário participativo e performático.
Bill Nichols fala sobre o documentário participativo como uma visão do documentarista para a realidade. E o performático como tudo aquilo que a realidade não pode nos exibir, tudo aquilo que a realidade é ausente, a performance vai representar como subjetividade. O que casou muito bem com o nosso documentário, visto que a gente também queria falar de drags das performances, obviamente não tem como falar dessa personagem sem falar de performance, mas também queríamos trazer uma construção mais intrínseca sobre preconceitos, sobre suas visões e perspectivas futuras. Durante o processo de montagem e após produção do nosso documentário, a gente percebeu que isso era o que enriqueceria a nossa obra. Visto que lá na produção, durante as gravações, a gente percebeu que pela dificuldade técnica, nós não teríamos um documentário apenas de mise-en-scène. Ainda que as drags performassem e fossem corpos performáticos por si só, nós teríamos que trazer um diferencial no documentário. E decidimos que esse diferencial seria através da montagem. Então utilizamos todas as ferramentas que a gente poderia, estratégias de montagem, que não estávamos inclusive acostumados. Tudo foi uma forma de sair da zona de conforto e que fizesse referência à miscelânea de informações e do processo de montação mesmo, de montagem da personagem drag queen. Então utilizamos splits de tela, blocos de cor, glitches, interferências, a própria trilha sonora que faz referência aos anos 80, que foi quando surgiu o movimento do Club Kid, Vaporwave, Retrowave, que eram espaços onde a drag queen estava predominantemente presente. A montagem durou cerca de 8 meses, e nesse processo a gente foi se desconstruindo também, entendendo que o audiovisual também não existe uma forma correta de se fazer audiovisual, assim também como não existe uma forma correta, absoluta de ser, de se fazer drag queen. E que existe beleza também nessa estranheza, né? Nessa desconstrução, nessas formas que são disformes e que também não são tão polidas assim. Então a montagem desempenha um papel muito importante no nosso documentário porque evoca o nosso dispositivo narrativo da dissociação. O tempo todo as personas elas são apresentadas ou convergindo ou divergindo para que a gente entenda que por mais que elas façam parte do mesmo corpo, do mesmo espaço, são personas, ideais e perspectivas diferentes. Drag queen não é unidade de gênero, drag queen não quer ser ou era uma mulher ou uma travesti. O processo da drag queen é um processo do devir. A drag queen ela é construída. Esperamos que esse documentário também desconstrua outras pessoas, assim como nos desconstruiu nesse processo. E que mais pessoas consigam enxergar a drag queen como um ato político e artístico, como um personagem que ela realmente é.